Fala pessoal, eu sou a Pan Semezato, analista técnica aqui da Clear Corretora, e hoje nós vamos falar de um papel que eu acho que é queridinha de vocês, hein? Vamos fazer uma análise completa de Klabin? Vamos juntos? Bora pra tela então! Estou aqui com Klabin no mensal. Por que mensal? Porque para aqueles que fazem operações de longo prazo, o que aconteceu ontem, o que acontece hoje não faz tanta diferença assim, porque a gente está falando de meses, de anos de posição. Então, quando a gente olha para essa tela, para um gráfico mensal, o que a gente consegue ver é que, por mais que ela fique muito tempo no mesmo patamar de preço, ou seja, em lateralização, ainda tem uma tendência de alta para o longo prazo. Então, a gente consegue ver que os topos e fundos estão cada vez mais altos. O ponto que ela precisa romper no gráfico mensal para a gente esperar por mais um movimento forte de alta, como foi esse último da pandemia, até 2021, é os 23,50. Então, esperando o rompimento dos 23,50, caso confirme, podemos esperar por mais um movimento bom e forte direcional. Olha só que interessante, depois do rompimento desse último topo, ela conseguiu desenvolver e na correção parou exatamente na região que foi de topo anterior. Isso é o que chamamos de princípio da bipolaridade. Ou seja, depois que uma região de briga é rompida, a gente espera que aquela região tenha briga novamente, mas agora para indicar uma nova compra. Então, para você que está querendo uma oportunidade, os melhores pontos para ficar atentos para esse papel é nessa região dos 15,30. Caso volte lá. Por quê? Porque depois do teste dos R$15, ela conseguiu desenvolver uma boa perna de alta e agora está respeitando bem as minhas médias curtas. Eu uso a de 9 exponencial e a de 21 exponencial, o que é um ótimo sinal para aqueles que estão comprados nesse ativo para o longo prazo. Caindo um pouquinho o tempo gráfico, olhando mais para o curtíssimo ali, para algumas semanas, a gente já consegue ver um pouco mais de ruído. Olha só como já fica um pouco mais difícil da gente analisar se esse papel está subindo mais do que caindo, né? Por quê? Porque acontecem movimentações que não interferem na tendência principal, que é aquela mensal que a gente viu, mas que trazem pelo menos aquela movimentação brusca em uma ou outra semana. Mas quando a gente tira o zoom, continua tudo normal. O que a gente consegue olhar para o gráfico semanal dela é que está bem lateral e com muitas falhas. O que seriam essas falhas? É esse paviozão. Não consegue se manter acima, esse paviozão, e aí você pensa, bom, se tem um baita pavio para cima, tem vendedor nessa região. Não, o preço não desenvolve para baixo também. Então segue numa tendência de alta, na tendência primária, e lateral na tendência secundária, que seria aqui o que a gente está olhando para esse gráfico do semanal. Ainda está ok? Sim. Os pontos de suporte, pensando num tempo gráfico um pouco menor, seria esse último fundo dos 19,50 e a resistência que precisa ser rompida é acima desses 22. Ou seja, se romper os 22, provavelmente vem um movimento mais forte de alta. Se perder os 19,50, aí a gente tem que olhar um pouquinho mais para o passado para ver quais os próximos pontos que ela poderia ter briga novamente, que nesse caso seria a região dos 17,70. E quando a gente cai um pouquinho mais para operações ainda mais curtas, que durem alguns dias ou até algumas semanas, a gente consegue ver que está com uma movimentação meio chata para aqueles que gostam de tendência. Por quê? Porque é um papel que, de novo, tem muito ruído. Então, porrada para cima, porrada para baixo, porrada para cima, porrada para baixo. A gente não consegue definir quem que está ganhando, se são os compradores ou se são os vendedores. Não é de todo mal, porque a gente já sabe que na tendência primária a gente tem uma tendência forte de alta e tá com uma formação em cima das médias que nos atrai. Porém, no gráfico curtinho, a gente só espera por essa porrada. A gente não pode esperar a barra fechar para fazer a operação, porque esperar um candle bom ser formado, às vezes você está comprando no topo, ou um candle bom de venda ser formado, você já está próximo de um suporte ou do fundo do movimento. Nesse caso, a formação atual desses últimos dias chama um pouco de atenção. Por quê? Porque tem muita briga, mas já está com uma carinha de fundo traçado bem numa região de médias mais longas que essas médias de 200. Ou seja,
Se esse ativo conseguir voltar a trabalhar acima dos R$20,70, eu estou esperando por um teste lá nos 22. Se Klabin conseguir perder, romper abaixo dos 20,30, aí eu já espero por um teste na região dos 19,50. No semanal a gente viu que 19,50 era um ponto bom para comprar, né? Então pensa se ela consegue fazer uma movimentação de queda e faz uma formação de reversão nessa região. Melhor ponto para a gente pensar em compra. E aí a gente já consegue alinhar gráfico mensal, semanal e diário, pensando numa posição de longo prazo aqui para esse papel. Para o curtíssimo, um pouquinho mais complicado de fazer análise, porque a gente não tem uma tendência definida, e sim essa lateralização e consolidação. Parece que o papel está esperando alguma coisa para conseguir aumentar a volatilidade, o que é bem normal de acontecer também. Mas, por enquanto, esses dois pontos pequenininhos dessa consolidação seriam os melhores pontos para esperar por um aumento de volatilidade, um movimento um pouco mais forte e direcional. E é isso, meu povo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Estamos aqui para trazer conteúdo e análise para vocês. Então, conta aqui se você gostou e nos vemos numa próxima.